que eu já vi o Dredd Sandro falando que quem foi na Jamaica a primeira vez de São Luís aí, que saiu de São Luís e foi na Jamaica a primeira vez, foi o Ferreirinha com o Margalho. O Margalho me falou isso também. Eu quero saber se você confirma essa história, que o primeiro maranhense a sair de São Luís para ir para a Jamaica foi o Ferreirinha. Quero saber se você confirma isso aí também. Com certeza, eu acredito que foi assim. Eu não tenho lembranças de outra pessoa ter ido antes deles dois, não. Inclusive, eu até tinha falado para você que o Margalho tinha me contado uma história muito engraçada de Ferreirinha. Ferreirinha tem duas histórias engraçadas na Jamaica. Depois eu falo a outra. Essa aí eu vou deixar para outra entrevista. Vou contar essa daqui. Lá ainda nessa Aquarius, onde eu e Nath Naipson fomos, e o Nath achou aquela música que eu mostrei ainda agora, o Margalho estava... O Ferreirinha não falava inglês, né? E o Margalho falava um pouco, né? E estava se entendendo lá com o cara no balcão, dizendo que tipo de música ele queria e tal. Nesse tempo, a galera não tinha descoberto, assim, que os caras guardavam o que a gente gostava lá no fundo da loja, né? Porque não era mais aquilo que vendia, então o cara tirava da prateleira e deixava lá para o fundo. Enquanto o cara estava conversando com o Margalho no balcão, Ferreirinha estava mais afastado do balcão e, como eu te falei, né, anteriormente, a loja era todo tempo cheia de gente comprando disco, dancehall e tal. E Ferreirinha ficou no meio de uns caras lá e dizia para os caras em português, olha, eu quero música assim, ó, assim. Aí balançava o corpo de um lado para o outro e os caras não entendiam nada do que ele estava falando. O Margalho me contou essa história. O cara não sabia falar, né? Tinha que fazer mímica, né? Agora, o serralheiro foi muito esperto, né? Que gravou várias palavras, como boa noite, hotel, essas coisas, para chegar até a Jamaica, né, cara? E eu te pergunto assim, Júnior, como foi assim que tu viu, assim, tu viu a trajetória do serralheiro em São Luís, cara? O serralheiro foi uma lenda, continua sendo, né, cara? Morreu, mas deixou um legado muito grande na ilha, né, cara? Olha, o serralheiro, eu antes dele ser conhecido como serralheiro, fazer todo esse sucesso que o serralheiro fez, eu já conheci o serralheiro. Particularmente, eu sou técnico em eletrônica. Eu aprendi essa profissão numa oficina na rua Tupinambás, aqui no bairro do Baré, no João Paulo, né? Então, os caras lá montavam equipamentos de radiolas a válvula e consertavam também coisas transistorizadas na época. Né? Isso em 80, 81, mais ou menos, até 83 eu trabalhei lá. E o serralheiro fazia a montagem dos aparelhos dele. Na época, ele tem esse apelido de serralheiro porque a profissão dele era serralheiro. Então, o serralheiro, o apelido dele era chapéu de lâmpada nessa época. E a radiola dele tocava mais no interior, festejo, e era tudo misturado, né? Não era só reggae. Depois, em 83, eu me afastei um pouco, eu fui para o interior aqui de nome Guimarães, trabalhar por lá com essa profissão, e quando eu voltei, o velhão já tinha virado velhão serralheiro, a radiola dele estava na loja, ele conseguiu uns canais de discos de reggae, e fez muito sucesso. E depois disso, ele pegou um canal no Rio de Janeiro, na Modern Sound, e o cara lá mandava muita pedra para esse velho, cara, muita pedra mesmo, e arrebentou. A música do Gregory Isaacs, Love's Overdue, compacto, para você ter uma ideia, quem teve o primeiro compacto assim, importado do Buracão, que eu tenho lembrança, foi o Serralheiro, essa música do Gregory Isaacs, Love's Overdue. Ele que colocou na ilha. E aí depois alguém pegou da mão dele aí foi pra rua, foi uma confusão louca. Músicas aqui em São Luís sempre deram um pouco de confusão. Um pouco? Vidro de carro quebrado na porta da rádio, rapaz, foi uma confusão muito louca. Essa história do reggae é muito complexa, né, relacionada à música. E é isso aí. Mas não vai muito longe, sabe por quê, Júnior? Eu tava assistindo uma entrevista do documentário da Jamaica, que o Coxodod e o Duke Reid, eles tinham som de system na época, né? Então eles gravavam esse papo de exclusividade, já existia desde a Jamaica, já existia isso daí, né?
de um produtor de gravadora fazer um disco só, que eles tinham o Sound System para tocar só no Sound System dele. E o Roy confirmou isso daí, sabe? O cara perguntou para ele estava dando essa entrevista, falando deles, né? Na época. Olha, só ter uma ideia, o que acontece aqui em São Luís é o que aconteceu na Jamaica. Acho que São Luís é um espelho. É um espelho do que aconteceu na Jamaica. Entendeu? É um espelho. Tudo que aconteceu lá, relacionado a essa história de música, essas coisas aí, acontece também, ainda acontece aqui, né? Essa confusão por causa de música, história, briga de dono de radiola, aí às vezes por espaço, festa, armações, enfim. Mas isso começa muito sério e termina numa brincadeira, muitas das vezes, né? Às vezes termina sério mesmo.